Tati? Eu vou falar sobre crenças, a importância da gente observar quais são as nossas crenças, os impactos que elas vão trazendo no nosso dia a dia, que é fundamental a gente fazer essa reflexão. Então eu não vou ficar aqui falando várias crenças, várias frases de crenças, né, que vocês têm acesso super fácil na internet. A ideia é trazer uma reflexão para a gente poder questionar as nossas crenças, não é falar sobre o que é certo e o que é errado, mas sim refletir sobre essas crenças e os seus impactos, tá bom? E para começar, vocês que já estão aqui comigo, boa noite para vocês mais uma vez. O que vocês acreditam que são crenças? O que são as crenças para vocês? O que é crença? Se alguém quiser falar, fique à vontade. Deixa eu desligar aqui, que a luz do computador tá bem na minha... nos meus olhos. Olá, seja bem-vinda. Se libertar dessas crenças horrorosas? E o que são crenças de modo geral, assim? O que vocês acham que são? Então, a crença é tudo aquilo que a gente pensa, né? Você já parou para observar, assim, o que você pensa sobre si mesmo, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre a vida, sobre os seus relacionamentos, sobre casamento, sobre saúde, sobre a sua vida profissional. É tudo aquilo que você pensa, todos os seus pensamentos, tudo que a gente fala e tudo que conduz os nossos pensamentos estão ligados às nossas crenças. Tudo, exatamente tudo. Então, tudo aquilo que a gente considera uma verdade. Então, eu vou trazer uma aqui que eu acho até que ela é engraçada, mas ela é extremamente séria para muitas pessoas. Tem muita gente que acredita que a Terra, ela é plana. E muita gente acredita que a Terra é redonda. É crença, não é? O que vocês acham? Isso é uma crença? É uma crença, não é? Tem vários tipos de crença. E quando a pessoa ela tem essa ideia, então, por exemplo, eu peguei essa aqui, uma coisa assim, né? Bem diferente, mas tem as nossas crenças pessoais, né? Também. Então, é aquilo que a pessoa ela acredita que é verdade, porque ela tem base, né, dentro da cabeça dela de que isso é real, é verdadeiro, ela tem experiências, ela tem documentos, ela tem provas de que aquilo é verdadeiro, então ela acredita mesmo naquilo. Então, tudo aquilo que nós consideramos uma verdade absoluta, que estão ligadas com as nossas experiências, todas as experiências que nós tivemos desde a nossa infância, aquelas experiências que foram se repetindo, sejam elas positivas ou negativas. E aí nós começamos a prestar atenção conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, né? Se a gente está conseguindo realizar aquilo que a gente quer ou não, conforme aquilo que a gente pensa. Algumas pessoas começam a fazer essa observação, começam a se questionar se realmente esses pensamentos estão conduzindo a realizar aquilo que deseja, né? A realizar os objetivos pessoais, profissionais, está conseguindo conquistar os objetivos de saúde, né, na área da saúde e nas outras áreas da vida também. A gente sempre precisa se questionar, será que isso que eu estou pensando aqui está fazendo eu realizar aquilo que eu desejo? Então, como que você começa o seu dia? O que você pensa quando você começa o seu dia? Quais são as suas primeiras ações quando você começa o seu dia? Então, tem pessoas que têm o hábito de começar o dia fazendo uma oração, e tem pessoas que já acordam e já vai resolver as coisas. Então, são crenças. E aí, a outra pergunta é, você aprendeu a realizar esses comportamentos que você tem, do que você faz ao você acordar, você aprendeu com alguém? Você que está aqui comigo me ouvindo. Se libertar dessas crenças horrorosas. Daqui a pouco eu vou falar delas também, viu, Tati? Então, você aprendeu com alguém? Por que essa pergunta? Porque tudo aquilo que a gente tem na nossa vida de crença, tudo aquilo que nós temos de comportamento, nós vamos reproduzindo com alguém, né, de algo que a gente aprendeu lá na nossa infância, né, na nossa educação, com os nossos pais, com as pessoas que nos educaram. Então, aqueles comportamentos, tudo aquilo que nós ouvimos repetidamente, as experiências que nós tivemos na nossa infância, com os nossos familiares, na escola, na nossa comunidade, aquilo foi
criando, construindo as nossas crenças. Esse ambiente, ele pode ter sido um ambiente positivo. Sim, a gente tem que pensar nessas coisas, porque são nos pequenos detalhes, é exatamente isso, não são nos pequenos detalhes. Eu fiz essa pergunta aí do que você pensa quando você, o que você pensa e o que você faz quando você acorda, porque é algo que eu tenho bastante forte em mim. Eu aprendi, quando acordar, fazer a minha oração, ler meu evangelho todos os dias, porque eu vi a minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe fazer isso todos os dias. Então, pra mim, é algo natural, é algo comum, eu faço isso desde que eu nasci praticamente, né? Eu vi minha mãe fazer isso desde sempre. Então, pra mim é algo muito forte, é uma crença que eu tenho que é importante eu fazer a minha oração e ler meu evangelho todos os dias. Isso pra mim é importante. É um comportamento que a gente acaba reproduzindo, que é algo muito bom. E isso, no caso, é algo muito bom. E aí a gente precisa prestar atenção o que a gente reproduz, né? Daquilo que a gente aprendeu. E quais são os impactos, né? O quanto isso está sendo positivo ou não para a gente realizar aquilo que a gente deseja, para a gente concretizar os nossos objetivos, né? O quanto esses pensamentos e esses comportamentos estão trazendo de bem-estar para nós. No caso, eu dei um exemplo aqui, né, de fazer oração. Fazer uma oração vai trazer um bem-estar, não vai? Vai nutrir a mente com bons pensamentos, vai fazer a gente se inspirar para ter um dia melhor. Mas se você não tiver o hábito também, talvez você faça de outra maneira. Pode ser que te ajude ou pode ser que não, depende aí do resultado que você obtém. Então, a ideia de falar sobre crenças não é a gente pensar se é certo ou se é errado. Né? Cada um tem a sua verdade, cada um sabe o que é importante para si, mas a ideia justamente é refletir o impacto. Esse pensamento que eu tenho sobre um objetivo que eu quero conquistar, se esse pensamento ele está me fazendo eu sair de onde eu tô e chegar aonde eu desejo. E esses pensamentos que vocês têm aí, está fazendo acontecer isso? Compartilhe aqui nos comentários para mim. E você que está chegando também, ou que vai assistir depois, faça esse exercício de refletir sobre isso, sobre questionar os seus pensamentos, né? Colocar em xeque se aquilo realmente está te fazendo bem e realizar aquilo que você deseja. Porque a gente tem muito hábito de focar nas coisas que não dão certo, se autocriticar, de se julgar, de acreditar que o dia ele vai ser desafiador, que eu tenho que matar um leão por dia. E simplesmente penso nisso e acredito e vou embora, vou viver meu dia, vou fazer as coisas que eu preciso. E às vezes eu não consigo realizar o que eu tenho que realizar, não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer por conta desses pensamentos que estão ali, ó, né, o tempo inteiro comigo. E de repente eu tenho um outro pensamento, não, o meu dia ele vai ser produtivo, o meu dia ele vai ser positivo, eu vou conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer, hoje eu vou ter uma ação para realizar o meu objetivo, vou ter uma ação para cuidar da minha mente, no meu bem-estar, né? Não é? E esse pensamento vai fazer você ter um comportamento diferente, né? Cada pensamento que eu trouxe aqui de exemplo faz você ter um comportamento diferente. Matar um leão, uma cobra, anta, então, tudo isso, né? Os dias são desafiadores, não é mesmo? Mas a forma como cada pessoa lida com as situações, com os desafios é diferente. Cada pessoa vai reagir de uma maneira. E por que isso acontece? Porque, como eu já falei lá no começo, cada um tem uma educação, tem uma experiência de vida e isso vai formatando, construindo as nossas percepções sobre as coisas que estão ao nosso redor e sobre nós mesmos também. Vai fazendo toda a diferença essa construção. As crenças são muito para baixo, todos os pensamentos são depreciativos. Não, nós temos... Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação que você colocou aqui, tá? Depois você me fala se você tá me perguntando ou se você tá questionando. Aí eu te digo aqui. Mas nós temos dois tipos de crença. Nós temos as crenças que são as crenças limitantes, que são aquelas que vão limitar a gente de realizar, que nos limitam de realizar os nossos... É uma afirmação. Então, as crenças são muito para baixo, todos os pensamentos são depreciativos. Mas você tá falando que só existe esse tipo de crença ou você tá falando de você, no caso? Só para eu entender, tá?
Então, nós temos dois tipos de crença, ó. Se for uma das perguntas, eu tô até respondendo aqui. Nós temos dois tipos de crença. As crenças que são limitantes, e aquelas que nos impedem de realizar um objetivo. As que você conhecia eram só crenças depreciativas. Eu vou falar disso já já. Acontece muito e interfere tanto, né, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente vai fazer. Quando a gente começa a tomar consciência, é que começa a modificar isso, né? Vai fazendo toda a diferença. Então, as limitantes são aquelas quando você pensa assim, isso não é pra mim, quando você se autocritica o tempo inteiro, ou você não se acha bom o suficiente, capaz de fazer aquilo que você deseja fazer e você acaba desistindo antes do tempo, né? São aquelas limitantes que realmente faz você ter medo de agir, do que vai acontecer e acaba que você não faz nada. Então, normalmente, quando você tem uma crença limitante, você vai começar assim, eu poderia fazer tal coisa, eu deveria fazer tal coisa. E fica só nessa, eu poderia, eu deveria, eu gostaria, mas acaba se limitando nisso, né? Nessa etapa. Eu poderia, e o tempo passa e você não faz, por conta de vários medos, autocrítica, julgamentos, né? Por às vezes achar que não é capaz de realizar aquilo que você deseja. E aí tem as crenças fortalecedoras, que são aquelas que vão te impulsionar a realizar aquilo que você deseja. Que é aquilo que vai dizer, porque é aquela que você vai atrás, se você não sabe uma coisa, você vai aprender, você começa tudo aquilo que ou você termina tudo aquilo que você começou, sabe? Poxa, eu tô tendo dificuldade aqui, mas eu vou fazer. Eu vou concluir essa tarefa, eu vou concluir esse projeto. Eu não sei fazer essa atividade, mas eu vou aprender. Eu vou buscar um caminho, eu vou buscar recursos, eu vou buscar pessoas que vão me ensinar e eu vou conseguir. Aí você não vai ter aquele pensamento assim, vai demorar. Eu tô muito velho, ou eu tô muito novo, ou eu não tenho dinheiro. Você vai encontrar meios e formas para realizar aquilo que você deseja, porque a sua crença ela é forte, ela te impulsiona a realizar aquilo que você deseja. Elas são muito poderosas. Como que a gente vai construindo, como nós construímos essas crenças? Todo mundo tem, tá, gente? Crenças fortalecedoras e crenças limitantes. Todo mundo tem, sem exceção. Então, às vezes, nós temos uma crença que é muito forte, né? Que nos impulsiona muito numa área da vida. E na outra, nós temos crenças limitantes. E é normal isso. Aí a gente vai trabalhando, buscando a melhoria para a gente poder fazer essa mudança. Trabalhar para que as nossas crenças nos ajudem, né? Nos faça crescer e evoluir. Então, se nós vivemos, não é verdade? A gente vai buscar, né? Nós podemos fazer essa mudança, todo mundo tem. Então, a Tati até comentou aqui, né? Que eu via muitas coisas que não ajudavam, né? Que era só crenças que limitavam. Então, realmente, se você vive num ambiente, né? Que vai te incentivar, aquele ambiente que fala que você é amado, que você é capaz, um ambiente onde as pessoas são mais otimistas, que vão incentivar você a realizar os seus objetivos, você é aquela pessoa que vai ter mais garra, vai ser mais otimista e realmente você vai buscar, né, persistir nos seus objetivos, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que possam surgir no seu caminho. Você ainda vai ter garra. Eu já fiz uma live falando sobre garra, né, de você persistir, de você fazer as coisas que você quer realmente acontecer, de você perseverar, de você ter esperança e ações, né, ter garra. Independente do tempo que demore para você realizar algo, você vai fazer acontecer. Porque isso é forte em você. O ambiente que você cresceu te proporcionou isso. Fez com que você tivesse esse sentimento muito forte de capacidade. Apesar das dificuldades, eu vou conseguir. Tá ligado com um sentimento ali que você aprendeu. E pode acontecer o inverso também, que acontece muito, que foi o que a Tati trouxe o exemplo aqui. Então, se você vive num ambiente que é mais negativo, onde as pessoas acham que tudo é muito difícil, fala muito sobre negatividade, sobre doenças, sobre problemas, sobre você não ter dinheiro e não poder fazer as coisas, ou não poder estar em determinado lugar, o que vai começar a gerar em você? Pensamentos muito negativos, uma crença de que você talvez não seja boa o suficiente, não seja capaz, de que você não pode estar em determinados lugares, que você não é merecedor de ter coisas, de fazer as coisas, de melhorar a sua vida. Vai trazendo sentimentos negativos ali, né? De tristeza.
às vezes de frustração, vai trazer medo, né, angústia, porque você não tá conseguindo realizar aquilo que você quer, mesmo que você queira muito, dentro de você, você sente que você não é capaz. Então, o ambiente, ele interfere muito. E aí, o que eu vou dizer aqui, né? A gente não vai culpar as pessoas em nenhum momento, né? Que nos criaram, que deram a educação, ou a pessoa que foi responsável por nós. A gente tem que entender que eles fizeram o que foi melhor, o que eles sabiam, que eles tinham consciência. A partir do momento que a gente começa a perceber essas crenças, esses pensamentos, e a gente começa a ter consciência do que está me fazendo bem e o que eu preciso modificar, eu sou responsável, eu vou fazer essa mudança, né? Eu não vou culpar ninguém, nem justificar nada, porque eu não tô conseguindo, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque alguém, não. Eu já tenho consciência, agora eu vou fazer essa mudança, eu vou buscar, eu vou me cuidar, eu vou me fortalecer. Oi, Fabi, tudo bem? Oi, Tia Bel, tudo bem? Eu vou buscar, eu vou me fortalecer, né? Eu vou trabalhar essas crenças. Vocês acham que é algo fácil de ser feito? Modificar a crença que a gente tem quando ela nos limita? Quem se arrisca a dizer? Quem se arrisca? As crenças, elas são algo que são muito poderosas, sejam as fortalecedoras, sejam as que nos limitam, porque elas estão ligadas com: olá, tudo bem, primo? Quanto tempo, hein? Elas estão ligadas fortemente com um sentimento que a gente tem. Então, se lá na minha infância eu tinha um ambiente que me era positivo, que me incentivava, que me apoiava, dizia que eu posso aprender as coisas que eu quero, que eu devo me arriscar sim, que faz parte da vida errar, mas a gente tem que, né, conseguir aprender, insistir, perseverar, buscar, que a gente encontra as pessoas que vão nos ajudar também, mas isso tem que partir da gente. A gente vai ter isso muito forte dentro de nós, com um sentimento muito positivo, né, de que eu posso e eu vou conseguir fazer essa mudança, eu vou ter disciplina, exatamente, né? O principal é a vontade de mudar, exatamente, mas sozinho ou com alguém que tem que ter disciplina e vontade, né? Exatamente, às vezes sozinho é difícil, e aí exatamente onde eu vou chegar. Quando você tem um ambiente, né, que te favorece, isso é muito bom, mas nem sempre a gente tem. E aí, quando a gente começa a ter consciência e começa a fazer essas mudanças, é um conflito muito grande dentro, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. É um conflito muito grande, porque você a vida inteira ouviu certas coisas, né, e tem aquilo muito forte dentro de si. Então, quando você pensa em mudar, é como se você estivesse, eu não sei se a palavra é bem essa, mas é como se você estivesse traindo a sua família, ou traindo aquele ambiente onde você viveu, que todo mundo faz daquela maneira. E aí, quando você começa a mudar o seu comportamento, talvez as pessoas também estranhem. Então, isso também já é um desafio muito grande. Porém, quando você tem a consciência de que algo precisa ser modificado, né, um pensamento, né, eu acho que eu não tenho capacidade ou que eu não mereço fazer alguma coisa, ou conquistar algo. E aí eu começo a entender, não, por quê? Né, mas por que eu não mereço? Por que eu não vou conseguir? É a DR, exatamente. Por que, mas... Como assim? Eu não sou capaz? Eu não sou boa o suficiente? Eu não vou conseguir aprender, mas por quê? Não, eu consigo sim, eu consigo aprender tudo aquilo que eu desejo. Eu consigo sim. Então eu vou buscar meios de fazer isso acontecer. Quando eu falo a frase, eu consigo aprender, por exemplo, todas as coisas a qual eu me dedico. Talvez o sentimento ainda ele não esteja alinhado com esse pensamento, mas ele já é um começo, porque ele vai começar a te estimular a buscar outros caminhos, outras formas, outras estratégias de você pensar, né? E isso é muito bom. Isso, quando a gente começa a fazer, tava até aqui para me falar sobre isso também. Quando nós começamos a ter essa percepção de que eu tenho uma crença que está me limitando e eu estou com dificuldade porque eu venho de um meio onde todas as pessoas pensam dessa forma e eu tô com medo de mudar porque talvez eles não me aceitem mais ou porque talvez eu não me pertença mais naquele lugar porque eu tô mudando, começa a bloquear aí essa mudança. E aí gera o pensamento, será que eu tô sendo egoísta? Que foi o que a Tati trouxe aqui. Não, você não está sendo egoísta. Se você precisa fazer alguma coisa que vai melhorar você, que vai fazer você crescer como pessoa,
Ser uma pessoa melhor. Lembra? Ser, ter e fazer. Que é a frase aqui, né? Ser, fazer e ter, na verdade, ao contrário. Você não está sendo egoísta. Em você pensar em você, em buscar a sua melhoria, em buscar ter as coisas que você quer, né? Em fazer as coisas que são importantes para você, em se colocar em primeiro lugar também, em todos os momentos, não de forma egoísta, mas de uma forma de você pensar em você, né? Porque também tem a questão assim, por que no caso acontece muito com as mulheres? Às vezes as mulheres pensam assim, eu estou sendo egoísta, por quê? Porque a gente cresce entendendo que a gente precisa atender às necessidades de todas as pessoas e sempre fazer pelo outro. Nossa, isso é cultural, né? Não tô falando, às vezes uma família ou outra que ensina diferente, mas isso é cultural. E aí quando você começa a entender que tem certos momentos que não, eu não posso fazer tudo por todo mundo e eu preciso me colocar em primeiro lugar porque eu preciso me olhar, eu preciso me ver, eu preciso me priorizar, aí você começa a ter o pensamento de que você é egoísta, aí você começa a se limitar. E na verdade não. Você não está sendo egoísta, você está cuidando de você. E cuidar de si mesmo não é ser egoísta. É um bem que você faz para você. E quando você cuida de você, você também faz melhor para o outro. Você consegue atender melhor o outro. Você ama melhor o outro. Você fala coisas melhores para o outro, para os seus filhos, para as pessoas que convivem com você. E aí você também vai ajudar essas pessoas a ter uma crença que fortalece também, porque se você tá ficando bem consigo mesmo, consequentemente você vai fazer bem para as pessoas que estão ao seu redor também. É lógico que isso é um desafio. Tem os conflitos aí que a Tati falou que é uma DR, mas é possível, a gente pode fazer isso, né? Então tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós temos muito forte dentro de nós, vai definir o que eu posso ser, o que eu posso fazer, o que eu posso ter. Tá fazendo sentido para vocês? E vai definindo o nosso futuro. O que eu tô pensando aqui agora vai definir o meu daqui um mês, o meu daqui um ano, o meu daqui 2 anos. E aí agora é a pergunta, o que você tá pensando sobre si mesmo e sobre a vida? São pensamentos que vão ajudar você a realizar aquilo que você quer, que vão fazer com que você tenha uma boa saúde? Se for ao contrário, começa a questionar e observar isso e procurar fazer diferente, né? Procurar alimentar aí a mente com bons pensamentos e ter comportamentos diferentes. Será que é fácil? O que vocês acham? É um desafio, mas precisa ser feito. Se a gente busca melhoria, se a gente quer realizar um objetivo, se a gente quer ir além, né? Se a gente quer aprender coisas novas, se a gente quer se desenvolver, se a gente quer ter uma vida melhor, a gente precisa quebrar algumas crenças. E elas são fortalecer algumas, quebrar outras, isso faz parte, é inevitável, né? Então, deixa eu ver mais o que eu falei aqui, eu acho que eu já até passei umas partes aqui. E a forma como as pessoas enxergam os problemas? É igual para todo mundo? O que você acha? As pessoas, elas enxergam um problema igual? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você está no seu trabalho, e aí você me responde, se você quiser, tá? Você que tá aqui comigo. Você está no seu trabalho, e aí, de repente, uma pessoa te dá uma resposta. O que você pensa? Qual que é o seu primeiro pensamento? Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro, a pessoa ela pode pegar e pensar assim, nossa, todo mundo tinha que ser educado. Todo mundo tem que ser educado. Poxa, ele foi rude, mas nossa, todo mundo tem que ser educado. Aí qual que é o sentimento que isso gera? Você pensar que todo mundo tem que ser educado e aquela pessoa não foi educada com você. Talvez você fique chateado, talvez você fique magoado, talvez você queira retrucar essa pessoa. É uma crença. É uma crença e um comportamento que teve a partir dessa crença, uma consequência. Ou você pode falar, nossa, essa pessoa foi rude comigo. E aí você pode pensar assim, talvez ela não esteja num bom dia. Talvez ela esteja com algum problema. E aí o seu comportamento eu vou deixar isso pra lá, converso com ela em outro momento. A situação ela é a mesma, só que a reação é diferente. Cada pessoa reage de uma maneira. Então, o problema em si, que foi a pessoa ser rude, eu tô dando um exemplo, é neutro. É a percepção que cada pessoa tem sobre a situação é que vai fazer essa situação ser positiva ou negativa. Tá fazendo sentido pra vocês?
Fez sentido? Se alguém quiser comentar, pode comentar, tá? E aí também tem, conforme esses comportamentos que nós temos, esses pensamentos, essas ideias, essas crenças, a gente tem um padrão de pensamento. A gente vai tendo um padrão de pensamento, que é aquele mindset de crescimento ou mindset fixo. Já ouviram falar também, provavelmente. A gente vai criando um padrão de pensamento. Se eu acredito, depende do seu dia, você reage com um ou com o outro? Pode acontecer também, né? O ideal, tudo bem, seja bem-vinda, é que você pense assim, na maioria das vezes, como que você reagiria? Porque aí você vai perceber qual é o seu padrão de pensamento, o seu padrão de comportamento, entendeu? Você reage mais da forma do número 1 ou do número 2? Porque a gente tem uma tendência, tem um padrão, né? O nosso comportamento e os nossos pensamentos. Então, a gente tem um padrão de pensamento e pode ser fixo, que é aquele que tá muito alinhado ali com a crença limitante, que é aquele eu não, o mais um. Então, aqui já tá conseguindo fazer algumas reflexões sobre isso. Então, a gente tem um padrão de pensamento. O padrão de pensamento de crescimento é aquele onde a gente entende que ele tá com várias crenças fortalecedoras que vai dizer assim, eu posso modificar aquilo que incomoda, eu posso me capacitar para realizar aquilo que eu quero, eu consigo, mesmo com dificuldades eu consigo, por exemplo. Então eu acredito que as coisas elas podem ser modificadas e eu tenho essa capacidade. Quando eu tenho um mindset fixo, né, que é um pensamento que eu entendo assim, que as coisas elas não podem ser modificadas, elas têm que ser como são. Se eu aprendi que X coisa é de tal maneira, então essa coisa ela vai ser assim para sempre. Olha como isso é forte. E aí a gente começa a entender, né, qual é a consequência de pensar de uma forma e de outra. A forma como eu penso vai trazer as consequências. Eu realizar aquilo que eu quero, de eu ter os cuidados com a minha saúde, de eu conseguir vencer algumas barreiras, né, que às vezes a gente tem na nossa vida para realizar um objetivo, se eu desisto com facilidade ou não, tudo isso vai trazendo informações. Você está conseguindo pensar nas informações aí, vocês que estão me ouvindo? Está fazendo sentido para vocês? Você considera que você tem um padrão de pensamento de crescimento ou um padrão de pensamento fixo? Começa a pensar aí, né? Então, a gente precisa ter essa percepção, a gente precisa entender, observar os pensamentos que nós temos e as consequências que esses pensamentos estão trazendo para a nossa vida. Como um todo, né? Aqui acabo falando de forma geral porque tem várias pessoas, são vários contextos, né? Então, comece a pensar qual a consequência dos seus pensamentos e dos seus comportamentos. É que a nossa crença, ela faz a gente ter comportamentos. E aí você precisa perceber, esses pensamentos estão fazendo com que eu tenha ações mais positivas ou ações mais negativas, que são as consequências. E aí você vai entender se esse pensamento, se essa crença que você tem, ela vai te fazer bem, se ela deve ser mantida ou se não, ela precisa ser modificada. E todo mundo tem crenças a modificar, viu, gente? Todo mundo tem. Já ouviram falar assim, homem não chora? É uma crença. Dinheiro é ruim, ou quem tem dinheiro não é bom. Tem muito isso, não tem? Será que homem não chora? O que vocês acham? Homem pode chorar? Tem homem aqui, não tem, ó? Se alguém quiser falar, pode, não pode? Qual o problema, gente, do homem chorar? Tem gente que acha que é um desaforo um homem chorar, gente. Mas pode, não pode? É uma crença. Então, ó, o que a gente pode fazer para modificar para começar a refletir e transformar essas crenças? Eu sei que é algo que é bastante profundo, mas aí você já vai começar a fazer uma reflexão e vai começar... Eles choram sim, tudo filho da mamãe. Ele chora escondido, né? Não, gente, é sério, imagina. Tanto de sofrimento que não traz essa frase, homem não chora. Aí a pessoa fica toda estrupiada lá, porque fica segurando choro. Oh, meu Deus. Pode chorar sim, gente, não tem problema não.
É igual a história, a mulher não poderia usar batom vermelho. Lembra antes? Mulher não podia usar batom vermelho, mulher não podia usar esmalte vermelho. É tudo crença. Qual o impacto que isso tem? São coisas simples, mas que, né, antigamente fazia uma diferença muito grande. Hoje em dia essas coisas já começaram a ser modificadas. Então eu vou compartilhar aqui 5 maneiras, né, 5 passos aqui que vão começar a ajudar você a superar essas crenças. Então, a primeira coisa, você precisa começar, tá, gente? Porque eu sei que é uma coisa muito profunda. Lágrimas de crocodilo. Dependendo da situação, é bem isso mesmo, né? Mas vamos lá. Então, ó, você primeiro precisa entender o que você quer. Nós estamos falando do impacto nas realizações. Então, você precisa saber aquilo que você quer realizar. O que você quer realizar? O que você quer conquistar? Você precisa ter isso muito bem na sua mente. O que eu quero? O que eu quero? Coloca os seus detalhes. Eu quero realizar um projeto, eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, eu quero ter uma promoção no meu trabalho. O que eu quero? O que você quer? E foca sempre nesse momento aqui e agora. O que eu quero agora? Então, onde eu tô agora, o que eu quero conquistar? E aí você tem que colocar no segundo momento aí, ó, o que você pensa sobre essas coisas? Então, nesse momento, para você ter bons pensamentos sobre essa realização e sobre a sua capacidade, você precisa ser gentil com você mesmo, sabe? Ser gentil, pensar assim, eu mereço sim essa conquista, eu sou capaz de realizar. Ter bons pensamentos. E para que você tenha bons pensamentos, gente, eu pego muito no pé e eu falo isso praticamente quase em todas as lives, porque isso faz toda a diferença e modifica muito e ajuda muito a transformar as nossas crenças. Você precisa nutrir a sua mente com boas informações. Ler bons livros, né? Trazer informações que realmente façam você crescer, se autoconhecer, desenvolver, aprender algo para você realizar aquilo que você quer. E para você fazer isso, né, você precisa nutrir sua mente para você ter bons pensamentos para com você mesmo. Quanto mais boas leituras, palestras, enfim, cursos, enfim, quanto mais você nutrir a sua mente com bons pensamentos, melhor você vai conseguir tratar você mesmo. E aí você vai conseguir ter um olhar também mais positivo para suas realizações, para sua capacidade. É claro que só o pensar não vai modificar. Mas a gente tem os outros passos aqui para poder sustentar isso, tá? Vamos lá. Aí você vai falar para mim, mas Ana, eu não tenho só pensamento positivo sobre o que eu quero realizar. Eu tenho um monte de medo. Eu tenho um monte de autocrítica, um monte de julgamento, um monte de limitações. O que eu faço? Comece a questionar. Esse pensamento aí de você achar que você não tem capacidade é útil? Tá te ajudando a realizar aquilo que você quer? Ele te ajuda a avançar, a se desenvolver, a crescer? Não. Então, vamos focar na solução? Vamos pensar no que pode ser feito? Vamos tirar o foco do problema, da dificuldade, daquilo que você não consegue. Então, você vai perguntar se é útil, questiona esse pensamento. Não é útil, não serve, então joga fora, tá? Vamos focar na solução. O quarto, pense escreva o que você precisa fazer. Então, escolha pelo menos 3 ações que você tenha que fazer para realizar esse objetivo que você quer. 3 ações. 3 ações que você já possa começar a fazer, que você não tem impedimento. Então, se você tem que pensar assim, o que eu faria se eu não tivesse medo? O que eu faria se eu não tivesse limitação? O que eu faria se tudo tivesse certo? O que eu faria? Pensa aí o que você faria e escolha 3 passos que te ajudem a começar a fazer essas ações. Lembra, você precisa ter pensamentos que te ajudem, mas você também precisa ter ação. Senão você não vai conseguir modificar e nem realizar aquilo que você quer, nem modificar uma crença, nem fazer aquilo que você quer. Conforme você você começar a perceber que você está conseguindo realizar essas ações, que você está fazendo aquilo que você se propôs, você vai começar a fortalecer a sua crença de capacidade de que você pode dar conta sim. É nos pequenos passos, você começa a se fortalecer, olha, eu consigo fazer, eu consigo realizar, eu tenho as minhas dificuldades, mas é possível, pode ser realizado. Aí o 5º passo, pratique
a força de caráter chamada curiosidade. Preciso dizer o que é curiosidade, gente, ou alguém quer dizer aqui? Alguém quer falar sobre a curiosidade? Como que a gente vai praticar a força da curiosidade? A força de caráter, que eu tanto falo aqui na página. É você buscar conhecimentos, sabe? Fazer coisas diferentes do que você está acostumado. Às vezes é experimentar um prato novo, é usar um corte de cabelo diferente, é usar uma roupa diferente do que você está acostumado, falar com pessoas sobre assuntos diferentes, ou se informar sobre assuntos diferentes. Aprender coisas novas, sabe? Para adquirir novas habilidades, porque tudo isso que vai abrindo a mente, né? Buscando novos conhecimentos que façam sentido para você, claro, né? Que não são coisas aleatórias, né? Você buscar coisas que você tenha interesse e procurar saber. Conhecer novos lugares, novas pessoas, porque tudo isso vai ajudar você a aumentar seu conhecimento, aumentar o seu autoconhecimento também, porque você começa a perceber o que você gosta, o que você não gosta, o que você é capaz, descobrir outros universos, né? Para que você realmente consiga perceber as crenças que você tem, aquelas que precisam ser modificadas, porque quando a gente começa a conhecer outros universos, a gente começa a se debater com as nossas crenças também, né? Será que eu posso modificar uma crença, aquilo que eu acredito que é verdade? Depende da consequência, depende do resultado que você está tendo. Se está te fazendo mal, se você não está realizando aquilo que você quer, é importante verificar, né? No trabalho, eu sou a pessoa do si. E se fizermos de outra forma? E se olharmos por outro ângulo? Isso é bom, não é? Você buscar outros caminhos? Isso é bom, ampliar o caminho, as possibilidades, buscar outras estratégias. Se o resultado está sendo positivo, isso é ótimo. É sempre assim, é pensar no resultado, né? A consequência, né? desse comportamento, desse pensamento. Ele está trazendo aquilo que eu quero, está sendo positivo ou não. A gente sempre tem que ter essa reflexão. Então, são esses 5 passos aqui para vocês começarem a pensar e a refletir, a buscar, a ter consciência sobre as crenças. Eu não fiquei falando exatamente várias crenças fortalecedoras ou limitantes, porque isso vocês conseguem com facilidade na internet, tem um monte de exemplo, mas é mais trazer essa consciência mesmo, essa reflexão, de começar a se olhar, prestar atenção nos seus pensamentos, nas suas crenças, nas consequências que essas crenças estão trazendo para você, se realmente elas estão ajudando você a conquistar aquilo que você quer, porque elas vão impactar exatamente em tudo, em cada detalhe, em cada passo que a gente der, essas crenças, elas impactam, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Se alguém quiser perguntar algo, fique à vontade, tá bom? Quiser tirar alguma dúvida, se realmente conseguiu pensar em algo, se conseguiu fazer essa reflexão. Se vocês tiverem dúvida depois, pode me mandar um direct, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, em tirar as dúvidas, tá legal? Então, procurem seguir esses passos. Pratiquem, coloquem aí na sua rotina, tenta não, faça, porque aí você vai conseguir perceber a diferença quando a gente escreve, né? Quando para pensar e escreve, faz diferença, a gente absorve mais fácil as informações, entende melhor, reflete mais e consegue fazer as mudanças, né? Com o primeiro passo, sempre tem que ter o primeiro passo é essa reflexão, né? Esse questionamento, se aquilo que eu tô pensando realmente está me ajudando a chegar onde eu quero. Então, para quem quiser saber mais sobre crenças, quiser entender como o processo de coaching pode te ajudar, e o florescer também, que é para as mulheres, é só entrar em contato comigo que eu tiro todas as suas dúvidas, né? Porque dentro do processo de coaching a gente faz o passo a passo, né? Todo o processo de mudança para poder fazer essa transformação de crenças, fortalecer aquilo que é importante de acordo com o objetivo do coaching. Vamos ver aqui. É a famosa lei da atração. O ambiente muda o nosso jeito de pensar. O ambiente influencia muito. Principalmente quando nós somos crianças, né?
porque a gente não tem noção das coisas, né? Mas conforme a gente vai ficando mais velho, tomando consciência, né? Temos a responsabilidade, quanto mais conhecimento, que eu trouxe para vocês aqui, vai buscar conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquirir, menos o ambiente vai modificar e influenciar o seu jeito. Não tô dizendo que nunca vai acontecer, mas você vai se deixar influenciar por aquilo que você perceber que faz sentido para você. Ah, isso aqui realmente vai fazer bem pra mim, isso é bom pra mim, ok. Caso contrário, não, aí você já começa a bloquear, entendeu? Aí não vai influenciar. Por isso que é importante adquirir conhecimento. Quanto mais autoconhecimento, mais a gente consegue se blindar de algumas coisas, né? Porque, por exemplo, eu vou até falar uma coisa aqui pra finalizar, porque isso que você falou é importante. Quando a gente quer realizar um objetivo, às vezes várias pessoas falam várias coisas pra nós, né? Ah, tem pessoas que vão lá e dizem, não, vai mesmo, faz, você vai conseguir, persevera, às vezes é difícil, mas você consegue, encontra um caminho, né? Tem aquela pessoa que dá aquele apoio. Só que tem pessoas que às vezes chega pra você e fala assim, nossa, tá tão difícil, não é melhor você desistir? Ah, você não deveria fazer isso tem nada a ver com você, esse lugar não é pra você. Se você não tem conhecimento, o que acontece? Você cai na conversa da pessoa que tá dizendo pra você que esse lugar não é pra você, que esse trabalho não é pra você, que você não deveria querer esse objetivo, e aí você acaba desistindo dos seus sonhos, dos seus objetivos por conta de crenças de outras pessoas. Fez sentido, Rodrigo? Acho que é o Rodrigo, né? Que tá aqui, Zanquinho, entendeu? Fez sentido? Olá, tudo bom, meninas? Tô quase acabando a live, mas vai ficar gravada. Tá fazendo sentido pra você? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que eu coloquei esse passo aqui, ó. Pratique a força de caráter, curiosidade. Busque conhecimento. Procura se conhecer. Principalmente busque o autoconhecimento, porque aí você não vai ficar à mercê do que as pessoas te falam. Você vai saber filtrar. Não, o que essa pessoa tá me falando realmente faz sentido. Eu posso seguir, realmente é legal. Não, o que essa pessoa tá falando tem nada a ver comigo. É o pensamento dela, é a crença dela, é a experiência dela. Não vou absorver isso. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acaba deixando de fazer... É a Camila? Ô, Camila, tudo bem? A gente às vezes acaba deixando de fazer as coisas que a gente gosta, se limitando por conta das pessoas, do que a gente ouve dos outros. Ou, às vezes, você quer falar pro outro que ele não pode fazer tal coisa, ou que ele não deve insistir em tal coisa, porque é o seu limite, não quer dizer que é o outro. É muito detalhe, é muita coisa. Mas eu estou aqui caso vocês tenham dúvida, tá bom? Tá certo? Deu pra entender, Camila? Fez sentido pra vocês que eu falei agora? Se você tiver alguma dúvida, é só me chamar depois, tá bom? Qualquer coisa. Então, a semana que vem, se você quiser perguntar se vocês que estão aqui comigo quiserem perguntar algo, tiverem alguma dúvida, pode me falar, tá bom? Semana que vem, às 20 horas, estou aqui novamente, tá bom? Serão muito bem-vindos na live toda segunda-feira às 20 horas. Então, cada semana tem um tema e todos eles vão ser falados sobre coaching, psicologia positiva, florescimento humano, autoconhecimento, e trazer sempre alguma prática para que vocês consigam incluir na semana de vocês e já ir percebendo o que é o coaching e o florescimento humano, tá bom? Então, até a semana que vem, se cuidem e até mais!